Olá, tudo bem com vocês? E então, nesse vídeo vamos estar falando de Caverna do Dragão, que é aquele desenho que foi baseado no jogo de RPG Dungeons & Dragons e que ultrapassou gerações. Tudo começou em 1966, quando Gary Gygax, junto com alguns amigos, fundaram a Federação Internacional dos Jogos de Estratégia de Lake Geneva. E depois, em 1968, Gary começou a elaborar um conjunto de regras para jogos em miniaturas medievais, que foi o início do primeiro jogo de RPG. E depois, em 1970, Gary fez uma parceria com Dave Arneson, que era muito ligado ao mundo RPG na época. E após escreverem o novo jogo, Gary pediu conselho de sua família e seus amigos para a sugestão de nome do futuro jogo. E o nome escolhido foi Dungeons & Dragons. E em 1973, depois que o projeto desse jogo foi rejeitado pelas principais fabricantes de jogos na época, Gary e Don Kay formam uma parceria. E como Gary Gygax não tinha dinheiro, Don Kay investe os primeiros $1000 e assim nasce a editora TSR, que lançou o jogo em 1974. E depois de lançarem as primeiras 1000 cópias, o jogo fez um grande sucesso mundial. E assim se tornou Caverna do Dragão. Para a produção de Caverna do Dragão, foi feita uma parceria com 3 grandes empresas, que é a TSR, que era detentora dos direitos da série, a Marvel Comics, que era responsável pela produção e distribuição da série, e a Toei Animation, que fez toda a animação, ou seja, o desenho todo foi feito no Japão. E além de Caverna do Dragão, a Toei Animation junto com a Marvel Comics estavam envolvidos também com a produção de 2 grandes desenhos, que eram o Transformers e G.I. Joe, que no Brasil foi chamado de Comandos em Ação. E Caverna do Dragão foi produzida entre 1983 e 1985. Teve 27 episódios, divididos em 3 temporadas. Só que o desenho foi cancelado sem ter sido produzido o episódio final. E agora a questão é, por que cancelaram Caverna do Dragão, mesmo fazendo tanto sucesso? Bom, vamos por parte. Inicialmente, o desenho foi recusado pela NBC e depois chegou no canal CBS no dia 17 de setembro de 1983. E o desenho foi líder de audiência nos Estados Unidos durante 2 anos. E logo no primeiro episódio, o público foi surpreendido com um dragão de 5 cabeças, um bicho chifrudo em cima de um cavalo e uma calcinha à mostra. E 2 anos depois, no dia 7 de dezembro de 1985, com o episódio A Neva da Escuridão, o desenho foi cancelado. E agora, vamos pro X da questão. A TSR, que era a dona dessa bagaça toda, começou a passar por uma crise financeira por causa da má administração. E além disso, os 2 sócios brigaram e entraram em uma grande disputa judicial. E essa disputa judicial fez a TSR sair do projeto sem ter o final. E a Marvel teve que assumir Caverna do Dragão sozinha. Aí eles pensaram, epa, não vou pegar essa bomba sozinha não. Então que eles decidiram cancelar a série. E agora vejam as desculpas da Marvel. Primeiro, o alto custo de produção, já que o desenho estava sendo todo feito no Japão. Segundo, a Marvel estava sobrecarregada produzindo outros desenhos, como G.I. Joe, Transformers, Muppet Babies e Thundercats. Por isso estavam sem tempo para Caverna do Dragão. E terceiro, a audiência começou a cair. A série começou a perder a liderança para o desenho exibido pela NBC, que era os Smurfs. Fala sério, gente! Smurfs ganhar do Caverna do Dragão? E essa história de não ter o último episódio gerou muita polêmica nas redes sociais. E se você for pesquisar no Google, você vai achar diversas versões do suposto último episódio do Caverna do Dragão. E a lenda mais conhecida é quando eles vão no brinquedo do parque de diversões, sofrem um acidente, morrem e vão parar no inferno. Só que Mike Reeves escreveu o roteiro completo do último episódio, que se chama Hacking.
E além de Caverna do Dragão, Michael Reeves escreveu roteiros de episódios de outros desenhos, como He-Man, Caça-Fantasmas e Batman. E perto do final da terceira temporada, a NBC encomendou o último episódio para Michael Reeves escrever, pedindo que o final tivesse um gancho para uma possível quarta temporada. E o final terminaria com o Vingador revelado como filho do Mestre dos Magos, voltando à sua forma humana graças à ajuda da turma. E como eu já tinha dito, o episódio se chama Hacking, mas nunca foi produzido. E esse episódio consta no box lançado nos Estados Unidos em 2006, só que apenas narrado, igual às rádios novela de antigamente. E depois, quando o box foi relançado em 2009, foi acrescentada uma entrevista do Michael Reeves contando sobre o verdadeiro final da série. E se você pesquisar lá no YouTube, você encontra diversas versões desse último episódio, baseado no roteiro de Michael Reeves. E no Brasil, esse episódio final foi lançado em quadrinhos em 2010 pela editora Panini. A estreia de Caverna do Dragão no Brasil foi em 1984 na Rede Globo, dentro do programa Balão Mágico, sendo exibido junto com a abertura. E depois, em 1986, quando o desenho passou para o show da Xuxa, a abertura foi cortada, indo direto para o episódio. Então essa abertura ficou sumida da TV brasileira. E só um detalhe, quando o desenho foi exibido no Balão Mágico e no show da Xuxa, eles só exibiam as 2 primeiras temporadas, ou seja, só tinha 21 episódios. E o restante da série, que é a terceira e última temporada, só estreou nos anos 90, quando o desenho foi exibido na TV Colosso. E depois, em 2007, passou na TV Xuxa, e a última exibição na TV aberta foi em 2009 na TV Globinho, e sempre dando ótimos índices de audiência, e assim ultrapassando gerações. Só que o problema é que a Globo bagunçava tudo os episódios, nunca passava na ordem certa. Então, quando eles estreavam com o primeiro episódio, no dia seguinte passava o 5º episódio, depois ia pro 8, depois voltava pro 3, depois ia pro 10, e assim vai indo. E depois, em 2013, Caverna do Dragão estreou na TV paga no canal Globo, dentro do bloco Sessão Retrô. E o Brasil voltou a ver a abertura dublada, que não era exibida desde 1986. E agora vamos para mais algumas curiosidades. Inicialmente, o desenho ia se chamar Espadas e Feitiçarias, que foi apresentado ao canal NBC, que recusou. E depois mudaram o nome para Dungeons and Dragons, que foi apresentado à CBS, que acabou aceitando. E no Brasil, o desenho foi chamado de Caverna do Dragão por causa da abertura, que foi mostrado uma espécie de trem fantasma. E cada país dava um nome diferente, como Calabouços e Dragões, Dragões e Masmorras, e na França foi chamado de O Sorriso do Dragão. E a Dorothée, que era uma espécie de Xuxa lá na França, até fez uma música em homenagem à série. E para quem não sabe, a Dorothée foi vista no Brasil quando fez uma participação especial em um episódio do Jiraya, quando foi exibido na Rede Manchete. E o link da música eu vou estar deixando na descrição do vídeo. E já imaginaram se a Xuxa também fizesse uma música em homenagem ao Caverna do Dragão, igual fez em homenagem a She-Ra? Melhor não, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. No episódio 7, Prisão Sem Muros, aparece um monstro chamado Lukian, e ele lembra muito o Homem-Coisa, que é um personagem da Marvel Comics. Isso porque Steve Gerber, que foi o roteirista desse episódio, também foi o roteirista das histórias do Homem-Coisa. E para quem não sabe, esse Homem-Coisa é cópia do monstro do pântano da DC, que até vai ser lançado uma série. Agora fica a dúvida, né? Quem copiou quem? O Mestre dos Magos é como se fosse a fusão de Obi-Wan e Mestre Yoda de Star Wars. O Hank, que é o mais velho da turma, tem 15 anos. E Bob, que é o irmão caçula da Sheila,
tinha 8 anos. E no episódio 8, Servo do Mal, mostra a turminha comemorando o aniversário dele de 9 anos. E anda circulando direto nas redes sociais aquele babado que o povo fala que o cavalo do Vingador não tem asas e que quem tem asas é ele mesmo. E até o povo achava, né? Será que o Vingador fica segurando o cavalo e voa com as próprias asas? Pois bem, esse corcel negro surgiu no jogo Dungeons & Dragons nos anos 70. E ele é classificado como um cavalo capaz de voar e soltar chamas pelo casco. Por isso ele não possui asas como um cavalo alado. Mas ele voa sim! E durante a produção do desenho, foi cogitado que o escudo do Eric ia dar o poder de levitação. Mas porém essa ideia foi abandonada. E aquela capa com capuz que a Sheila usa para ficar invisível seria para ter o poder de atravessar as paredes. Mas essa ideia também foi descartada. No RPG lançado em 1977, Tiamat só tinha uma cabeça. E no desenho, ela era a rainha dos dragões e tinha 5 cabeças. E Tiamat era uma fêmea, só que a dublagem brasileira errou, colocando uma voz masculina para ela. Quem se atreve a me acordar? Who dares awaken me? E vejam que cada cabeça cospe. A cabeça vermelha cospe fogo, a preta cospe ácido, a azul cospe raios elétricos, a verde cospe gás e a branca cospe gelo. E foi lançado no Brasil um box de DVDs com todos os 27 episódios em 4 discos. E dizem que o Uni sempre é o culpado da turminha não conseguir voltar para casa. Mas será mesmo? E desses 27 episódios, foi mostrado 9 vezes que a turma bateu na trave para voltar para casa. E vamos conferir agora quem realmente são os culpados. Puxa, eu tô até sentindo o gostinho dos hambúrgueres. Ei, o que estamos esperando? Vamos! E agora vou me livrar de você! De uma vez por todas! Conseguimos! Eric, o medalhão! Eu não entendo, eu continuo fera do pântano. Eu não posso passar o resto da minha vida com esta aparência. Vamos! A passagem mágica só vai ficar aberta mais alguns segundos. Se você voltar, nunca mais vai conseguir passar de novo. Ele ficará perdido por lá sem nós. E agora, o que vamos fazer? Como será viver sozinho por aqui? Você não está sozinho, irmão! Pessoal, vocês voltaram! Sim, mas resta um pequeno problema. O Vingador... Bom, pelo menos não estaremos por aqui quando ele voltar. Você vai nos mostrar o caminho de casa, não é? Infelizmente eu não posso. Por quê? A pedra cuja luz dirigia para o seu mundo estava lá. Estamos em casa! Obrigado, nós conseguimos! É o Vingador! Pessoal, abaixe-se! Se ficarmos aqui, o Vingador destruirá o nosso mundo. E se entregarmos nossas armas, ele voltará e dominará o mestre dos magos e o reino. Só resta uma coisa a fazer. Trouxemos o Vingador pra cá e vamos levá-lo de volta. Nós conseguimos! Nós conseguimos! Ah, dá um abraço aqui! Vamos voltar pra casa! Estão com medo? Ai! Pois não tenham. Vocês estão livres para entrar no portal e voltarem para a sua terra. Mas primeiro terão que entregá-la a mim. Se quiser, que venha pegá-la. Conseguiu! Opa! Muito bem, Eric!
comovente. É pena que não vai adiantar de nada. O que estamos esperando? Vamos, pessoal! Quando eu chegar em casa, eu vou comer a maior pizza do mundo! Boa ideia! O Vingador! Então, vocês derrotaram o gigante de gelo que eu mandei contra vocês. Mas não se livrarão de mim assim tão facilmente! Indo pra casa! O parque de diversões, o caminho de casa. Até que enfim, vamos embora, rápido! Diana! Ele está ferido. O mestre dos magos disse que um de nós tem que escolher entre o lar e o coração. Se formos para casa, Cosar não sobreviverá. É você, Diana, quem tem que escolher. Ai! Caça? Caça! Ih! Olha só, gente! Um espelho! Eric, tá tudo bem com você? A menor boa ação? Bom, então lá vai! E como vocês viram, na maioria das vezes o culpado é o Vingador. E desde 2018 andou circulando nas redes sociais uma fake news de lançamento de um suposto filme live action de Caverna do Dragão. E eles até fizeram esse lindo cartaz que está passando aí na tela. E agora estão dizendo que o pessoal dessa foto é tudo brasileiro. E ultimamente anda circulando na internet um teaser feito por fãs, que não passa mesmo de cenas do comercial do automóvel da Renault. E nesse comercial teve até a participação de Orlando Drummond voltando a fazer a voz do Vingador. E agora o jeito é aguardar se vai mesmo sair o bendito filme. E aqui eu vou encerrando mais um vídeo do canal Triplo G. Eu espero que vocês tenham gostado. E assistam também aos outros vídeos do canal que estão muito irados. É só clicar nos quadrinhos aqui do lado. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho e audiência de vocês. E nos vemos no próximo vídeo.